E a gente traz atualizações sobre o atropelamento do ator Kaique Brito. A polícia começou a ouvir as testemunhas desse acidente e já tem novos depoimentos marcados. O novo vídeo mostra que antes de ser atropelado, o ator quase foi atingido por outro carro que conseguiu frear. Vamos voltar ao Rio de Janeiro com a Renata Igrejas, que traz mais detalhes sobre essa história aqui pra gente. Renata. Oi, meu amigo, agora boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está ligado aqui com a gente no Primeiro Impacto desta terça-feira. Falamos ao vivo do quiosque aqui na altura do posto 6, na Avenida Lúcio Costa, orla da praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, onde aconteceu esse atropelamento. Eu estou exatamente no local onde o Kaique Brito e o amigo, o ator e apresentador Bruno De Luca, estavam na madrugada de sábado, pouco antes da 1h da manhã, que a gente tem as imagens aí. Foi exatamente essa câmera que mostrou o momento em que eles estão aqui conversando. Um atendente está aqui com uma maquininha encerrando a conta. E aí é o exato momento em que o Kaique Brito, ele atravessa a Avenida Lúcio Costa, a velocidade máxima que é permitida 70 km por hora. Ele atravessa em direção àquele carro branco lá ao lado de um táxi que a gente está vendo. Ele atravessou naquela altura, seria ali onde estava o carro dele, estaria estacionado. O Kaique então teria ido lá para buscar a carteira, para pagar a conta aqui e os dois irem embora. Quando ele atravessa em direção ao carro, ele quase foi atingido. Ele leva um minuto, pouco mais de um minuto ali para poder pegar a carteira, e quando ele volta, então, é o momento em que ele é atingido em cheio na faixa da esquerda por esse motorista de aplicativo que ainda tentou desviar o carro, mas não conseguiu. Só lembrando que, olha só, a gente está a cerca de 100 metros, pouco mais de 100 metros de distância do semáforo. Durante o dia, Darnison, esse sinal de trânsito ele fica verde, vermelho, amarelo. À noite, ele só pisca amarelo, somente o alerta ali de atenção para os motoristas, lembrando então que a velocidade máxima permitida aqui é de 70 km por hora, mas a passageira, a dentista que estava a bordo naquela madrugada no carro, junto com a filha dela, a Maria Estela Lima, prestou depoimento ontem à tarde na delegacia da Barra da Tijuca e confirmou que o motorista não estava acima do permitido. Disse que, inclusive, ele prestou socorro no momento ali e logo depois ficou muito abalado. Quem deve prestar depoimento amanhã, está marcado para as 3h da tarde, lá na delegacia da Barra da Tijuca, é o ator e apresentador Bruno De Luca, que estava aqui com o Kaique Brito, também está bastante abalado, chegou a usar as redes sociais para poder se manifestar, apreensivo, disse ele, mas mantendo ali a fé. Falando agora do estado de saúde do ator Kaique Brito, de 34 anos, permanece internado na UTI do Hospital Copadora, em Copacabana, estado grave, sedado e entubado. E hoje mais cedo, a mãe dele, a Sandra, postou nas redes sociais uma mensagem dizendo que os médicos agora estão em observação, pelo menos pelas próximas 48 horas, porque ontem ele passou por um procedimento bastante delicado. Os médicos fixaram as fraturas na região pélvica e também do braço direito. A gente lembra que o Kaique Brito sofreu politraumatismo, ou seja, foram fraturas em diversas partes do corpo e também o traumatismo craniano. E esse traumatismo craniano também preocupa bastante os médicos. Então ele segue em observação depois desse procedimento de fixar essas fraturas. Esse procedimento então foi feito ontem. Quem se manifestou recentemente nas redes sociais foi a irmã de Kaique Brito, também atriz, Stephanie Brito, muito abalada, agradecendo as mensagens e o carinho de todos com o irmão dela. Vamos ouvir o que ela disse. Mas eu não posso deixar de passar aqui para agradecer todas as orações, todo o apoio, toda a energia positiva em prol do meu irmão. A gente só agradece a Deus. Ele tá vivo, ele tá aqui. Poderia ter sido muito pior, então a gente só tem gratidão no nosso coração. Muito obrigada a todas as mensagens. Ele tá sendo guerreiro. Ele tá lutando muito. E no tempo de Deus e no tempo dele, a gente vai ter ele de volta. Muito, 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 muito obrigada. Agora é o confronto de versões, né? De um lado, já em depoimento, inclusive fala aberta à imprensa, a mulher que estava
no carro envolvido no acidente disse que o motorista não estava em alta velocidade, né? Já que algumas pessoas que presenciaram do lado de fora disseram que estava em alta velocidade. Se não está em alta velocidade, está dentro do permitido pela via, teoricamente o motorista não teria culpa. A culpa seria, né, do transeunte, ou seja, de quem estava atravessando ali a pista fora da faixa de pedestre. Bom, cabe à polícia, né, analisar todos os fatos, tem mecanismos para isso. E, bom, fato é que, apesar disso tudo, já há um pronunciamento para redução da velocidade nessa via. Como é que está essa repercussão, Renata, só para a gente concluir, sobre a possibilidade da redução da velocidade máxima aí nessa via onde aconteceu o acidente? As pessoas estão concordando ou há controvérsias? É um assunto bastante polêmico, Darlison. A gente já acompanhou muitos casos de atropelamento aqui na Avenida Lúcio Costa, aqui nessa região da Barra da Tijuca, o bairro vizinho também, Recreio dos Bandeirantes. São avenidas muito longas, muito extensas e elas têm esse problema, né? Ela tem a sinalização de velocidade máxima permitida, 70 km por hora, só que à noite a gente percebe que muitos motoristas, motociclistas abusam. E ainda mais porque há uma falta de radar, tá? A gente está falando aqui do equipamento mesmo que fiscaliza a velocidade e aplicaria então a multa, e também essa questão dos semáforos, né? Eles não têm esse circuito, né, de radar, justamente por avanço de sinal, entendeu? Os sinais, eles não ficam vermelhos para travessia de pedestres à noite, eles só ficam piscando amarelo, só mesmo pela atenção ao motorista e ao pedestre também. Então o prefeito Eduardo Paes, o prefeito aqui do Rio, Eduardo Paes, quer rever toda essa questão de sinalização, né? Está propondo aí um estudo para que haja mudanças nessa questão de sinalização nessa faixa toda aqui da orla da Avenida Lúcio Costa. A gente está falando aqui das praias da Barra da Tijuca e também do Recreio dos Bandeirantes. A gente acompanhou ano passado aquele caso envolvendo o modelo Bruno Krupp, que estava numa moto em altíssima velocidade, tudo isso envolvendo aqui a Zona Oeste do Rio. Então são muitos casos que a gente, num momento como esse, acaba se lembrando, né, em que o motociclista, o passageiro ou um pedestre sofreu algum tipo de dano, né, de ferimento ou morreu. Então tudo isso já está agora no radar do prefeito Eduardo Paes, que quer propor mudanças. Isso provavelmente deve ser colocado aí justamente numa pesquisa, né, para que a opinião dos moradores seja ouvida, enfim. Mas está gerando polêmica, mas algo tem que ser feito, meu amigo. Independentemente do que for decidido, a gente sabe que isso tem que ser estudado e alguma coisa tem que ser feita, porque realmente são muitos acidentes que acontecem aqui nessa região.